Estações. Assim como as estações do ano, nós como cristãos passamos na nossa vida, a partir do momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mais ou menos, podemos não dizer de forma absoluta, mas que passamos também 4 tipos de estações. Estações essas que, assim como nas estações naturais, verão, outono, inverno, primavera, elas se sobrepõem muitas vezes. Muitas vezes, num dia, vivemos, como se diz, às vezes as 4 estações. Estamos muitas vezes bem agasalhados em um determinado momento, dia de manhã, por exemplo, e aí vai passando o dia, daqui a pouco estamos com roupas bem leves. E eu quero falar sobre as estações que nós passamos na nossa vida como cristãos, a partir de um texto bem conhecido que está em 2 Reis, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1, onde fala que Eliseu acompanhou Elias até ele subir aos céus em carruagem de fogo. E por 4 lugares ele acompanhou ele. De Gilgal, foi para Betel, depois para Jericó e depois para Jordão. Em cada um desses lugares nós podemos entender as estações em que nós passamos. E a importância de nós realmente tomarmos as atitudes necessárias entre cada estação. É importante nós entendermos já na primeira estação, porque ali no começo do capítulo fala que eles estavam em Gilgal. Gilgal quer dizer remover. Gilgal ficou muito conhecido porque foi o lugar onde o povo de Israel, eles depois de saírem do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, toda aquela geração que nasceu no deserto não tinha sido circuncidada, os homens não tinham sido circuncidados. Então, ali foi ordenado que fizesse a circuncisão, que era um selo da aliança de Deus com o povo hebreu, feito lá com Abraão em Gênesis 17. E ali, Deus disse então que foi removido o opróbrio, a vergonha do Egito. O que é Gilgal nas nossas vidas? Quando nós convertemos, essa é a primeira estação, porque Gilgal representa a remoção da carne, a circuncisão da nossa carne, do nosso coração, representa a crucificação da nossa carne. Então é quando nós aceitamos Jesus e o Senhor então transforma a nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, nós fomos crucificados com Ele. Então isso demonstra esse primeiro aspecto da nossa conversão ao Senhor Jesus. Mas ao longo do tempo da nossa vida cristã, muitas vezes Gilgal então se repete. São aqueles momentos em que nós precisamos manter a nossa carne crucificada, fazer morrer a nossa natureza carnal, conforme o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. São os momentos em que nós precisamos nos arrepender, permitir que o Senhor circuncide o nosso coração. Na prática, são atitudes de arrependimento em relação a coisas que nós fazemos e que desagradam a Deus. Gilgal representa a estação do verão, que quando se está muitas vezes numa situação um pouco talvez mais de frio, mas começa o calor do dia e aí vamos tirando as roupas mais pesadas, tira as roupas então de frio, talvez estava frio, e começa então a se ficar com roupas realmente de verão. Mas eu quero salientar um detalhe, porque o verão tem essa característica, mas espiritualmente falando, quer dizer que nós estamos tirando a nossa roupagem, nos desnudando diante do Senhor, permitindo que o Senhor veja as nossas vergonhas. Assim como Naamã, que teve que tirar a roupa e mergulhar no Jordão para receber a sua cura. Quando nós estamos em Gilgal, são os momentos em que nós nos expomos diante do Senhor, sem reservas, falamos para Ele daquilo que nós estamos vivendo, que está acontecendo, as coisas erradas, pecados da nossa vida, para nós continuarmos a nossa caminhada e sairmos de Gilgal vitoriosos. Porque depois de Gilgal, o povo de Israel, então, estava ali prestes a tomar conta, prestes a entrar e realmente se apossar da terra de Canaã. Muito importante este lugar na nossa vida, que muitas vezes vai se repetir, para que nós possamos realmente trilhar a caminhada que o Senhor tem proposto para nós. Que Deus te abençoe. Na próxima ministração continuaremos trilhando essa caminhada.